Cantora, artista conhecida de todos os brasileiros, Margareth Menezes foi nomeada ministra da Cultura pelo presidente Lula logo no início do governo. Passado mais ou menos um ano e meio desde que ela está nesse cargo, a ministra conversou com a Carta Capital do seu gabinete em Brasília. Ministra, eu queria te ouvir primeiro sobre essa experiência, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, porque, enfim, é um cargo institucional, é um cargo no governo federal, tem várias implicações. Queria saber como que tem sido para você esse tempo como ministra. Para mim, assim, foi surpreendente naquele primeiro momento, é claro, porque não estava pleiteando, nem esperando, nem imaginando isso, né? Mas, ao mesmo tempo, esse desafio de poder estar dentro nesse momento de reconstrução do Ministério da Cultura, trazendo a minha experiência como sendo um agente real mesmo do setor, né, com 40 anos praticamente de carreira, do setor da música independente, sempre busquei, de alguma maneira, também participar e entender as nossas necessidades mesmo de mercado, né? Então, algum momento, eu tive que criar meu próprio selo para ter acesso a gravar, continuar os meus projetos musicais, ao mesmo tempo, isso tudo foi dando também alguma maturidade desse entendimento. Eu sempre tive uma relação muito aberta em relação com o setor mesmo, da minha natureza. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa natureza au- é, não é nem, não quero dizer política, mas na minha maneira humana de ser, né? Eu gosto de ter uma abertura, uma visão primeiramente fraterna da possibilidade de você conversar com as pessoas, de acolhimento, isso é da minha natureza. Então, quando eu cheguei aqui e dentro daquele clima de reconstrução, a vitória do presidente foi muito importante para nós, o setor cultural, nós estávamos muito estrangulados, né? De tanto ataque que tínhamos sofrido, né? E ataques que partia justamente do lugar onde deveria haver uma proteção, um acolhimento ao setor cultural, que era a própria secretário antigo, ele falava mal demais, e todos nós estávamos assim buscando aquela defesa. Então, quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei principalmente, né, foi que comecei a entender melhor a estrutura do Ministério da Cultura, né, que como é esse sistema que chamamos de sistema MIC, do que é formado esse grande sistema que acolhe todas as políticas que diz respeito ao setor cultural. Daí é que a gente tem consciência o tamanho dessa cultura brasileira. Que o que está posto dentro do Ministério da Cultura não foi criado aleatoriamente, foi criado por uma necessidade do acontecimento na sociedade, né? Então, nós temos aqui as políticas patrimônio material e imaterial, que é o IFAM, temos o IBRAM, temos as políticas do setor de direitos autorais, que é uma necessidade muito importante, ainda mais nesse momento agora, né? Nessas regulações todas. Já existem umas leis que consolidam os direitos autorais, né? Que justamente é o que rege o ECAD, enfim, essa construção toda da política Cultura Viva, a Secretaria de Cidadania e Diversidade, a Fundação Palmares, que foi praticamente sumiu. Eu acho que o modus operandi que encontramos aqui era um modus operandi de ir cada vez mais destruindo as políticas culturais e também o próprio organismo do Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura, era uma coisa de finitude, né? Então, isso foi uma coisa bem assustadora, porque quando nós chegamos aqui não tinha nada assim, né? Era aquela falta de como fazer. Então, é claro que teríamos que reconstruir todo esse sistema, e foi o primeiro movimento que fizemos, começamos a trazer pessoas. Então, tudo isso naquele momento que eu cheguei foi um pouco assustador, né? Até a chegada no próprio prédio do Ministério, né? Foi muito, as pessoas, eu encontrei assim um clima muito sorumbático, né? Uma coisa meio entristecida, né? A energia que as pessoas tinham, assim, eu acho que pelos sofrimentos, né? Dos 4 anos de como a coisa estava sendo administrada em relação tanto aos servidores como em relação às próprias políticas, né? Então, tudo isso foi, assim, um processo de procurar primeiro chegar nesse lugar, entender como ele funciona, conhecer
me coloquei nesse lugar também desse aprendizado, de entender o sistema, as possibilidades que tem. Aí, com o Márcio Tavares, né, secretário executivo, uma pessoa que chegou também, veio nesse momento, já estava mesmo dentro da construção do Ministério da Cultura, vamos trazendo as pessoas para as secretarias que tivessem também adequação ao lugar, porque não se tratava de começar, se tratava de recriar, né? Então, eram coisas políticas que já tinham sido estabelecidas e como você retomar algumas coisas, por exemplo, a Secretaria de Economia Criativa e Fomento, né? Uma secretaria importantíssima, que é uma secretaria onde rege as leis de incentivo à cultura, a Lei Rouanet, a Secretaria da Cidadania, como eu falei, Cultura Viva, que é uma política que existe há 20 anos, uma política nacional que já é repercutida em vários países, né? Então, é uma política de êxito, uma política de aceitação dentro da sociedade, como reconstruir isso, né? Refazer esses mecanismos todos. Nós temos a Secretaria do Audiovisual, por exemplo, a secretaria fortíssima nesse momento, que o audiovisual é hoje assim a bola da vez em relação ao ambiente hoje da indústria cinematográfica, dos streams, né? Então, o audiovisual hoje compreende, ele se alargou muito mais. E quando nós chegamos aqui, tudo isso estava praticamente parado, desconstruído desde 2016, né? E praticamente parado. As redes sociais do Ministério praticamente não existiam. Sim. Pois é, então, todo esse processo, nesse 1 ano e 6 meses que estamos completando agora, se a gente for olhar o que encontramos e o que estamos nesse momento vivenciando, foi uma dose assim de imersão mesmo, de todo mundo que está compondo esse sistema, todos os gestores que estão, sabe, direcionando, recuperando, retomando principalmente o diálogo com os setores, né? Então, isso foi assim o primeiro movimento que nós fizemos, é a reconstrução, né? A reinstalação da governança do Ministério da Cultura, reinstalando os conselhos, né? O Conselho da Política de Fomento, o Conselho do Audiovisual, os conselhos trazendo a sociedade de novo para compor dentro dessa visão democrática que é a visão do governo do presidente Lula, com a participação social, procurando entender. Então, tivemos reuniões com todos os setores, setor de música, de cinema, a cinemateca, todas essas coisas nós ouvimos as pessoas para fazer. Depois, tinham também as pautas que já estavam na missão dessa primeira momento do Ministério da Cultura, que era a execução da Lei Paulo Gustavo, que era para ser executada durante a pandemia. A gente precisa também relembrar a Lei Paulo Gustavo só pode ser executada já em 2023, graças a uma ação do Supremo Tribunal, que a gente conseguiu, houve uma articulação para isso, a ministra Carmen Lúcia deferiu-se a favor do setor. Então, e você implementar isso, porque era uma política que teria que alcançar todas as cidades e todos os estados, numa transferência direta. Então, tudo isso é construção, não estava nada pronto, né? Então, houve aí o Circula Mic, nós criamos o Circula Mic, uma caravana do Ministério da Cultura, que em 40 dias percorreu todo o Brasil, conversando com os gestores, para poder fazer essa religação, porque para as cidades receberem as leis, elas precisavam mandar os seus planos de ação. Então, como é que você faria isso se você num sistema totalmente desconstruído? Foi preciso ir lá, cumprir retomar esses diálogos, com as aderências que tivemos, tanto para a Lei Aldir Blanc, aí sim, primeiramente a Lei Paulo Gustavo, depois a Lei Aldir Blanc, que também foi implementada em 2023, com 100% dos estados, 97% das cidades brasileiras enviaram seus planos de ação. Então, nós temos aí o reacendimento do Sistema Nacional de Cultura. Foram as grandes tarefas, além de retomar as políticas do audiovisual, os lançamentos das chamadas públicas com a Ancine, que estavam também paradas, a restitucionalização do Conselho Nacional de Cinema, a restitucionalização do Comitê Gestor, né? Tudo isso nós pegamos aqui com todas essas questões, né? O IFAM, que estava também muito desconstruído, o IBRAM. Então, a força-tarefa, né, dessa gestão nossa, todos os secretários e tal, foi essa grande missão da gente reinstalar esse ambiente com 20% a menos da força de trabalho de 2016. Então, tudo que estamos entregando até hoje é a partir daí. Então, esse primeiro momento, 2023, com isso, as execuções dessas duas leis importantíssimas, né? E agora nós estamos
consolidando os marcos regulatórios do setor cultural, que é uma outra coisa que cria essa desequilíbrio, né, para a saúde mesmo, a saúde econômica do setor cultural brasileiro, a falta dos marcos regulatórios. Então, nós conseguimos o retorno das cotas de tela, nós conseguimos agora, graças a Deus, a sanção para a regulação do Sistema Nacional de Cultura, que vai, nesse momento, colocar as responsabilidades de cada ente federado, as responsabilidades das cidades, dos estados e do governo federal com o fazer cultural. Então, todas essas coisas, essas pautas da cultura estavam planando dentro do Congresso Nacional. A outra coisa foi o mais recente, é o marco regulatório do fomento cultural, porque o nosso marco regulatório é um marco regulatório que não tinha a ver com fazer, com a execução de projetos culturais. E por isso a geração desse passivo que todo mundo questiona. Mas o passivo da cultura, ele não é um passivo intratável. Mas a falta desse marco foi, né, realmente uma grande... fez falta nesse sentido. Ajudou a gerar isso, porque o marco regulatório que usamos é de 30 anos atrás. Então, hoje, nós já podemos implementar ferramentas que nos auxiliem. Tudo isso nós estamos aqui dentro trabalhando. Quer dizer, trabalhando para fora, porque colocando as políticas e os editais, e trabalhando também na saúde interna do Ministério, porque eu acho que isso é muito importante. A gente conseguir estabilizar, entregar um Ministério que tenha uma circulação dos seus marcos regulatórios para o setor e internamente também, porque eu acho que isso é uma devolutiva muito importante para a sociedade. Então, nessa reconstrução toda, né, que nós estamos falando, desde quando cheguei aqui até conseguir me ambientar bom, estamos assim, né, É. nessa direção. Ministra, eu acho que das coisas que você falou, tem várias delas dá para a gente puxar e detalhar, mas eu vou então começar pela última delas, que você falou dos marcos regulatórios do setor cultural, e tem um aí que diz respeito justamente ao setor audiovisual, que você citou como esse setor tão grande e que, de alguma forma, ele congrega várias das questões contemporâneas, né, que nós enfrentamos, e aí a gente tem a velha e boa regulação dos serviços de vídeo sob demanda, que está num debate bastante acalorado. O governo já se manifestou favoravelmente à regulação, acho que nem há mais como ser contra a regulação, acho que nem as plataformas são contra a regulação. O que não se chega a um ponto comum é que regulação. E a gente tem dois projetos, né? A gente tem o PL do Senado e o PL da Câmara, que é originário de um projeto de lei de um deputado do PT, que é o Paulo Teixeira. O governo se posiciona a favor de algum desses PLs? Olha, a nossa posição, a posição que nós temos defendido é que o PL, a regulação que vier, ela tem que acolher o direito autoral, o direito ao patrimônio, né, da produção audiovisual independente nacional. Isso é ponto pacífico, porque a falta de regulação é que gera todo esse problema, esses problemas que estamos vendo. Então, se você não tem uma regulação, você não consegue, o setor não consegue criar relações, né, de trabalho Equilibradas. equilibradas, né? Uma outra coisa é que, porque nós temos lei de direito autoral, é uma lei. Simplesmente nós temos que o ambiente dos streams também entre nesse processo dessas leis. Nós queremos acolher a todos e compreender a dimensão de importância dos streams, a dimensão de importância das radiodifusoras e a dimensão da importância desse grande setor também, que é a produção nacional independente. Então, isso é muito importante, esse marco. E essa importância dessa regulação não é uma importância só para o Brasil. Internacionalmente também, esse marco regulatório de streaming, do ambiente de streams, estão sendo colocados porque se trata de uma indústria. E as indústrias, elas precisam ter uma devolutiva para quem produz, para os direitos autorais. Então, é nesse lugar que nós estamos, é essa que é a defesa do Ministério da Cultura, e é em franco diálogo também, participando do diálogo com o setor, participando do diálogo com as grandes produtoras de streams. Então, eu acho também que o debate é importante, porque o debate amadurece. Eu acho que as leis, porque elas vão
incidir na vida da sociedade, elas vão incidir na vida dos trabalhadores e trabalhadoras do setor. Então, tudo que vai ter esse grau de importância, estamos falando de uma economia, precisamos saber, porque é uma economia real, né? Eu acho que o cinema brasileiro, nesse tempo de existência, né, já prova que existe aí uma possibilidade real de gerar mesmo resultado de PIB, de geração de emprego e renda. É gigante esse setor. Então, é necessário agora, já porque até então, pela falta de existência dessa regulação, é que nós estamos atravessando, nesse momento, todos esses conflitos, né? Então, é natural que num país como o Brasil, onde a, a criatividade do povo brasileiro, onde, por exemplo, hoje as produções nacionais, né, estão tendo aí, a gente vê as respostas disso nos streams aí, como estão fazendo sucesso, então é natural também que os direitos do nosso setor, da produção nacional, independente, dos artistas, de quem produz, dos trabalhadores do setor, sejam garantidos, né? Então, a importância é essa. Por exemplo, os contratos, né, para os streams são em língua estrangeira, né? Isso é ruim. Sim. Então, tudo é uma Acaba adaptação. afastando algumas produtoras, né, da possibilidade de fechar contratos. Não queremos uma regulação que seja acolhedora, mas que também garanta os direitos da produção nacional, porque eu acho que isso é importante a gente proteger os nossos legados, não é? Ministra, pensando nas duas leis anteriores que foram fundamentais para o setor audiovisual, que foi a medida provisória de 2001, que criou a Ancine, e a lei da TV Paga em 2011, nesses dois momentos, o governo encampou essas leis. Então, a medida provisória foi no governo Fernando Henrique, mas era o governo se empenhou para aprovação. A lei 12.485 também foi uma lei que a Ancine e o governo se empenharam. O que a gente pode esperar do Ministério da Cultura agora que a casa está minimamente reorganizada em relação à regulação do streaming? Você falou que é necessário debate, mas ao mesmo tempo, né, a Netflix está aqui desde 2011, então está sendo ruim para todo mundo, né? Para a TV paga está sendo ruim ter regulação. O que a gente pode esperar do governo? Como que o Ministério da Cultura pretende agir nessa discussão? Já estamos agindo desde 2023, né? A Secretaria de Audiovisual, a secretária Joelma Oliveira, tem feito um trabalho de articulação, tem feito um trabalho de escuta, tem feito um trabalho de defesa da produção nacional, né? Não é fácil, porque são vários interesses também nisso, e não é uma imposição. Então, o amadurecimento dessas leis, até a gente chegar realmente a uma possibilidade, passa por tudo isso. Passa por lobby, passa por você conseguir aí unir mesmo, ter uma unidade em defesa do que seja mais importante. Eu não, 100% de uma regulação, eu acho que nesse momento é diferente hoje também o ambiente, né? O ambiente de anos atrás, né? Nós também convivemos com isso, né? Então é E mais complexo, né? mais complexo, mas nós estamos trabalhando, buscando nessa linha, né, de dialogar, de ouvir, de convencimento também, mas o que queremos mesmo, eu acho que o que é importante é garantir os direitos do setor. Porque na hora que retorna, por exemplo, como você falou, né, a regulação Ancine, né, que é a Agência Reguladora do Cinema, nós conseguimos aí uma regulação que a própria indústria cinematográfica se retroalimenta, né? E faz esse fundo setorial do audiovisual. Isso foi muito positivo, essa conquista, porque é daí que vem o dinheiro que se aplica no fomento. Então, do audiovisual. Então, isso também, nessa questão das plataformas de streams, tem que ser a mesma coisa, é o mesmo retrato. Está pronto. Agora, implementar, é claro que tem os interesses e como não existia antes, alguns acham que serão prejudicados, outros, mas é só, na verdade, uma maneira de se adequar. Então, toda vez que chega uma regulação nessas relações, né, que tem a ver com comércio, com o mercado, olha, tem aquela grita, mas depois que ela chega e se acomoda, né, fica bom para todo mundo. Então, nós estamos buscando isso. Como nunca houve, esse processo é assim mesmo. Eu acho que é importante a discussão, o estica e puxa, isso faz parte da democracia, não é? Pensando em todos os setores,
que procura o Ministério, todos os debates, é, desde que se assumiu a pasta, 1 ano e meio, o setor audiovisual é o mais, que palavra eu uso, intenso, digamos assim. É muito, não, olha, todos os setores, na verdade, né, estavam meio que abandonados, as coisas estavam muito ruins. Mas é claro que, pelo próprio movimento do crescimento do mercado, né, então isso já fazia muita falta. Eu acho que essa necessidade já vem de muitos anos. E dentro disso, a gente vê que o Brasil sempre teve também os seus destaques dentro do cinema nacional, internacionalmente falando, né? Então, a instalação desses os streams estão aqui não é gratuitamente, é por algum nível de possibilidade de comercial que o Brasil também tem nas nossas temáticas, né? Então, senão não estariam aqui disputando, inclusive, autorias, disputando, inclusive, temas nacionais que hoje fazem sucesso lá fora. Então, isso é uma coisa muito positiva em relação, porque a cultura brasileira é uma cultura que atrai. Nós temos essa esse diferencial pela diversidade, pelas possibilidades que existem de campos de reflexão, de relações, de história, da riqueza da nossa música. A história brasileira é fantástica, porque ela mexe no imaginário. Nós temos muito a oferecer nisso, né? Então, agora, eu acho que é merecido que a gente dê essa contrapartida, que todos trabalhemos em função dessa regulação que é tão importante, né? Isso é será mais uma vitória para o setor audiovisual que só cresce. Hoje a nova geração toda busca e descobrem, né, oportunidades de trabalho dentro desse ambiente. Já que a gente está falando de lei, queria falar um pouquinho das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que foram implementadas agora. Eu recebi algum aviso de pauta explicando que os municípios que não tinham conseguido executar a lei Paulo Gustavo agora teriam que devolver. Enfim, sabemos que era um volume imenso de recursos que foi disponibilizado para municípios que às vezes não tinham sequer estrutura para lidar com esses recursos. Acho que a gente sabe que deu certo nas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que foi uma verba fundamental para a sobrevivência do setor cultural, mas eu queria te ouvir sobre os desafios aí do ponto de vista do Ministério, que vocês fizeram um trabalho de esclarecimento, mas continua ainda, né? Uma lei que ainda tem rebarbas. O que pesa, né, dessas leis também, para além do que elas trouxeram de bom? Justamente a falta de estrutura, né, nesse sistema de cultura do Brasil, essa falta de continuidade da implementação desse nosso sistema cultural, que começou esse amadurecimento mais forte, né? Já vem de algum tempo dentro do Ministério da Cultura, mas sempre foi muito mais centralizado no Sudeste, sempre foi muito mais, tiveram mais acesso a esse amadurecimento da gestão de cultura, né? Que, inclusive, agora nós estamos também buscando criar mais possibilidade de pessoas de formação nessa questão de gestão cultural. Então, para você chegar nessas cidades que nunca tiveram oportunidade de ter um fomento direto do Ministério da Cultura, e chegou isso por forma de lei. Então, é a missão do Ministério, a gente tem que executar. Porque senão nós estaríamos fora da lei se não tivéssemos feito isso. Aí também, o que o Ministério fez para poder auxiliar essas cidades pequenas que nunca tiveram? Nós temos dentro do Ministério da Cultura uma ação de atendimento 24 horas para atender os gestores. Fizemos caravanas e vamos continuar fazendo nossas caravanas para preparação, saindo explicando o funcionamento da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo, de todo esse sistema, principalmente porque, a partir de 2023, com a conquista do Plano Nacional Aldir Blanc de Incentivo à Cultura, que está dentro, né, está dentro do PAC também, nós vamos ter até 2027 3 bilhões de reais, nesse mesmo formato que foi a Lei Paulo Gustavo, transferência direta, né, pelo Transferigov, para todas as cidades, todos os estados e todas as cidades, que vão receber mais ou menos o similar que foi a Lei Paulo Gustavo, sendo agora a Política Nacional Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Então, nós estamos agora realmente num momento totalmente diferenciado do ambiente cultural brasileiro, porque nós temos o sistema religado, nós temos a política, que é a política Cultura Viva, que faz
que que está embutida, né, na Política Nacional Aldir Blanc, tem um percentual, 20% para ser investido na política Cultura Viva, e nós temos o fomento também agora, que são esses 3 bilhões. Então, é um ambiente totalmente novo para o setor cultural. E aí é preciso prestar assistência a essas cidades, é preciso chegar nas cidades pequenas. Quando nós regularizarmos esse Sistema Nacional de Cultura, a regulamentação, que vai dizer, é como se fosse o SUS, né? Dizer para o que cada estado, cada cidade terá a sua responsabilidade com a cultura, então isso vai dar um diferencial muito grande. Porque você fazer isso sem fomento é uma coisa, mas você fazer isso com fomento é outra totalmente diferente. E a gente aposta que nessas cidades é que esse fomento chegue ao setor cultural de cada cidade dessa, onde ela possa aí também gerar um mercado, economia, da economia criativa, que é uma política também que nós começamos a amadurecer dentro do Ministério da Cultura, né? Essa política da economia criativa das indústrias culturais, que é uma economia que vem sendo falada não agora, nem internacionalmente, mas agora nós estamos vendo com esse olhar, para dizer o seguinte: cultura, ela tem esse aspecto simbólico, mas ela tem um aspecto econômico que atinge, gera também, colabora com o produto interno bruto do Brasil. Esses estudos também nós temos alguma coisa e encomendamos uma nova pesquisa para, a partir desse momento, desse novo momento da injeção de fomento do Ministério da Cultura, entender qual é a proporção que o que está sendo colocado hoje no mercado, né, dentro dessa economia, dentro desse setor, vai gerar de retorno, porque, pela avaliação que nós temos, para cada R$ 1 que se injeta no setor cultural, volta 1,60, volta. Então, tem aí uma análise que a gente quer fazer a partir desde 2023 para cá. Então, nós vamos dar essa devolutiva positiva para a sociedade, para entender que cultura gera emprego, renda, desenvolvimento, né? É uma oportunidade. Eu acho que é incrível como o Brasil, o povo brasileiro, tem no seu DNA essa criatividade, não só na cultura, mas também. E é uma coisa que precisamos aprender a tirar contrapartida positiva disso, né? Uhum. Ministra, vou aproveitar essa sua referência à cultura quando se institucionalizou. Primeiro, ela fica no Ministério da Educação, então tinha essa visão da cultura como educação. Depois, durante muito tempo, né, ao longo do século XX, tinha os estados nacionais. Então, a cultura, precisamos de um ministério para defender a identidade nacional de uma maneira assim um pouco totalizante. Quando o Gilberto Gil assumiu a pasta, eu lembro que ele usou uma expressão que é muito boa. Ele falava do doing antropológico, alguma coisa assim que tem a ver com a cultura viva, que está completando 20 anos, né? Que era assim, vamos acionar os pontos e tal. Bom, 2024, você acabou de citar as indústrias criativas, acho que a Secretaria de Economia Criativa foi criada há uns 10 anos, foi criada ainda no governo Dilma, me lembro disso. Mas hoje, me parece que a política cultural, ela também está cada vez mais ligada às políticas afirmativas. Então, pensando assim, olhando para trás na história do papel de uma pasta como essa, o que seria novo em 2024 para o Ministério da Cultura? Então é isso, o Gil falava, não, a gente tem que incentivar todo mundo, pequeno. Hoje todo mundo aceita isso, né? Todo mundo entende que isso é importante. O que é importante hoje, o que você pretende deixar também como legado, né, como uma marca assim, de pensamento no Ministério? Olha, sim, a gente ouve falar de economia criativa, mas nunca houve uma política, uma implementação dessa política para aproveitar, realmente chegar num ambiente, dar orientar, capitalizar mesmo, né? O setor, no sentido de você trazer o mecanismo, fazer o mecanismo funcionar, no sentido de você melhorar, né? Criar, dar possibilidades, ferramentar o setor da economia criativa. E da questão da política afirmativa, porque são duas coisas que não estão diferentes, né? Porque uma é você olhar o lado da economia, né? Isso aí é uma coisa. A questão da política afirmativa é uma questão de você dar acesso a todos. É você contemplar a todos os cidadãos brasileiros, né? Porque são direitos de todos. Então, as políticas afirmativas, elas trazem acessibilidade,
traz acolhimento à cultura LGBTQIA+, traz acolhimento às culturas dos povos indígenas, às culturas dos povos quilombos. Isso é necessário, porque você cumprir o papel que o governo tem que fazer. É você criar a possibilidade de acessar, você ampliar, você abraçar todos. Não é quando a gente faz esse recorte, não é um significado de que você está retirando os. Olha, é só direcionado. Não, não é. É uma ação de acolhimento, de você, o percentual que a gente que se coloca para você conseguir alcançar esse público, porque ele existe como brasileiro, ele existe como cidadão, ele existe como ser humano. E ele também produz. Só que se você não der uma oportunidade, não gerar possibilidade de oportunidade para essas pessoas terem acesso a se formar e terem acesso também ao deleite cultural, né? Então, nesse caso, a gente termina discriminando, porque tem brasileiras que não têm acesso à política afirmativa, é para você justamente fazer com que as políticas cheguem a todos, e não é um recorte exclusivo, não, é um recorte de acolhimento, é um recorte onde você também ali busca que uma pessoa que tenha, por exemplo, um músico a pessoa cega, porque tem muitos músicos cegos, tem pessoas que trabalham com outras que podem, têm competências para outras, para várias profissões dentro das artes, que têm problemas de acessibilidade, mas a gente quer acolher isso, a gente quer propor que todos tenham direito, porque esse é o papel do país que quer ser, que se diz democrático, é com esse olhar. E eu acho que aí eu acho que duas coisas que você me perguntou, né? O que é a marca, né? Eu acho que essa política de nacionalização do fomento, fazer com que todas as pessoas, todos os estados, todos, eu acho que é a primeira vez que estamos fazendo nessa dimensão. Rouanet Favelas, Rouanet Região Norte, nós fizemos uma análise aqui do tempo de existência da Lei Rouanet. Por exemplo, em 5 anos, teve estados da região norte que não teve acesso a nenhuma ação de lei de fomento, e teve estados que teve R$ 4.000 em 5 anos. É. Entendeu? E nós estamos também em franco diálogo com as empresas, não só com as estatais, mas com outras empresas, para que elas possam também usar a contrapartida da lei de fomento, que é uma ferramenta que existe há 30 anos, né? A Lei Rouanet, ela é uma lei que ela vem amadurecendo diante do tempo, e está dentro do que está na Constituição, né? Um direito para quem que quiser, qualquer cidadão que quiser, ele pode ser patrocinador com um percentual de imposto, que é um percentual bem baixo, 4%, ou 6% para o cidadão, 4% para uma empresa. Quando ele faz isso, não se está tirando dinheiro fora, pelo contrário, ele está colocando o dinheiro num setor que tem uma rotatividade, esse dinheiro volta para a economia brasileira. Então, e volta potencializada em vários aspectos. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de diálogo com as empresas, diálogo com os setores criativos, das culturais, para que esse fomento chegue a todo o Brasil, realmente fazendo uma política de nacionalização do fomento. Me ocorre aqui uma coisa, te ouvindo, essa busca pela mobilização das empresas, ela está na origem da Lei Rouanet, né? Era a ideia até de educar o empresariado brasileiro, aí não educou, não deu muito certo. É uma luta muito antiga. Me ocorre, te ouvindo, assim, que talvez as políticas afirmativas e uma certa nova tomada de consciência pode ajudar a sensibilizar as empresas para a Lei Rouanet. Tem sentido isso? Porque, na verdade, a busca por empresas, ela existe desde que ela existe, e ela é difícil ela dar certo, né? Por que agora poderia dar certo? Porque nós estamos já tendo respostas positivas para isso. E você acha que as políticas afirmativas contribuem para isso de alguma forma? Essa nacionalização, que é muito legal você não usar mais regionalização, né? É nacionalização. Isso tudo contribui? Por que que a resposta muda? Por que a resposta muda? Porque eu acho que está começando a haver uma consciência da potência que é a economia da cultura brasileira, que nunca foi explorada nesse sentido, com esse nível de consciência. Não é uma coisa só, um convencimento, não é o Ministério da Cultura que está convencido, as próprias empresas estão começando a se convencer sobre isso.
Então, isso é uma realidade, porque esse potencial real é feito de gente. Então, é gente trabalhando. Os levantamentos que tem de quantidade de pessoas que trabalham são mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural. Isso é uma coisa fantástica. Então, as empresas estão começando a perceber também isso, né? Existe uma busca. A gente aqui tem assim tido pedidos de reunião de várias empresas querendo vir ao Ministério da Cultura disponibilizar as suas possibilidades. Então, isso eu acho que são pontos positivos. E nossa, nossa busca, né, na verdade, é deixar pelo menos um setor mais protegido nos direitos, né, e mais protegidos também, e que mais pessoas tenham acesso às políticas de cultura do Brasil. Não é fácil, não é uma construção fácil. O Brasil, as regiões são diferentes, as necessidades são diferentes, né? Tem lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem uma mobilidade, né, dessa questão do acontecimento cultural de uma dimensão maior do que, por exemplo, na região norte, né, que agora que nós estamos conseguindo construir. Mas não significa que lá não tenha cultura, lá não tenha um setor cultural que, né? Então, ela precisa de uma oportunidade de desenvolvimento, né? Então, o norte e o nordeste do país é um setor, é uma região muito forte, culturalmente falando, de produção cultural. Nós estamos também com políticas com o Ministério da Educação de trazer de novo a aula de artes para dentro das escolas, né? Porque a falta desse acesso de aulas de artes dentro da escola, de pelo menos escola da média, escolas de cursos médios, né? Porque às vezes, a pessoa já tem o talento, mas ele não encontra isso na escola, mas quando sai, vai fazer universidade para música, vai fazer universidade para arquitetura, mas ele perdeu o vácuo que fica por não ter as aulas de arte nas escolas, na preparação do curso médio, né? Então, para quem vê isso, é muito penoso. Então, nós estamos buscando de novo esse diálogo junto ao Ministério da Educação para trazer aulas de artes, né? Com mestres e mestras, com músicos profissionais, para que as pessoas que tenham o talento, que eles consigam começar a amadurecer isso nas escolas, né? Então, isso também, a música também, a arte também é uma ferramenta, hoje em dia, de concentração também. É bem saudável, inclusive, a gente retomar isso, né, nas escolas, nesse sentido de que a música, o ensino das artes, ela proporciona algumas coisas que a qualidade de vida das pessoas. O governo Bolsonaro atacou demais e de forma generalizada a cultura, a Lei Rouanet. De alguma forma, todos esses ataques é, fizeram com que parte da sociedade tomasse maior consciência a respeito da importância da Lei Rouanet ou da importância da cultura. Esse meu pensamento está muito enviesado. Eu acho também que nós, nessa retomada, né, do Ministério da Cultura, nós procuramos também trabalhar sobre isso, né? Trazer uma instrução normativa nova, fazer um decreto novo, né? Buscar dar mais transparência à execução, todo projeto executado dentro do Ministério, ele pode ser acompanhado pela sociedade, né? Então, dessa própria nova instrução normativa, nós temos um mecanismo de acompanhamento de execução dos projetos, né, para orienta os produtores, olha, então assim, todas essas ferramentas trazendo mais segurança jurídica, segurança administrativa, segurança para o produtor também. Então essas renovações, essa chegada do marco novo regulatório do fomento, então nós estamos trabalhando assim, buscando dar também esse grau de seriedade e também defendendo o setor cultural, defendendo o trabalhador da cultura, sabe? São pessoas que a cultura, o artista, ou o produtor, ou quem trabalha também nas áreas técnicas, os holds, são seres humanos, pessoas que dedicam suas vidas a fazer isso. Não é uma diversão. Tem gente que toca, às vezes, a pessoa gosta de tocar por diletantismo, mas nós estamos falando de um setor que gera De quem emprego. trabalha, de quem vive disso.
E isso é muito importante num país com esse grande número de pessoas precisando de oportunidade de trabalho. É um setor potente, é um setor que precisa de se estudar, precisa de refino. Cada vez tem um equipamento novo, então a pessoa precisa fazer um curso, é um violão, para você ter mais qualidade, para você ter acesso a participar de grandes bandas. Então, os técnicos de som, essas novas tecnologias digitais que tem para gravar, para um câmera, para o áudio. Então, isso está instalado em todos os lugares. Se você vê, tem uma capilaridade muito grande as profissões das áreas que envolvem a cultura e a arte, né? Então, nós estamos vendo desse lugar, desse patamar, né? Que é um setor que precisa de ser visto dessa forma, né? Num jornal, tem ali, tem o câmera, tem o contra-regra, tem... Então, não é só na hora do show. O artista na hora do show é a ponta do iceberg, né? Ele não acontece sozinho, o show artístico não acontece sozinho. Ele está ali sendo, na verdade, uma luz dentro tem todo um grupo, né, de pessoas que trabalham com aquele artista. Por menor que seja o show, pelo menos 3, 4, 5, 6 pessoas estão ali trabalhando. É desse lugar que a gente está vendo essa oportunidade de reconstrução do Ministério da Cultura, porque, por exemplo, né, as Forças Armadas, elas protegem o patrimônio, né, do país, né? Então, o Ministério da Cultura quer fazer esse papel também de política de Estado para proteger o patrimônio cultural do Brasil, que merece. Isso é maravilhoso nisso. Você ficou falando dos shows e de quanta gente é envolvida nos shows. Tá com saudade de fazer show? Vai voltar agora em julho, né? Eu aproveitar, vou estar de férias, né? E vou Uhum. aproveitar, Dá retomar saudade, né? outro, sim, né? Porque é a minha alma, né? A coisa que está dentro do. Para mim, assim, esse É momento tem tipo sido. jogador de futebol não jogando, né? Então, de vez em quando a gente tem que ir lá, né? Para mostrar presença, né? Então, para mim, tem 4. Eu fiquei durante a pandemia toda, né? A gente não voltou direito. Quando saiu a pandemia, foi um pouquinho ali, depois chegou logo o ministério, então eu estou assim, e questão de turnê internacional, já tem um tempo também que eu não faço, mas estou retomando algumas cidades, né? Então vou aproveitar. Graças a Deus nós tivemos já o ministro Gilberto Gil, também, que um artista nesse lugar de ministro, e já traçou ali uma regra e compasso, né? Então, mais ou menos de como a gente pode também fazer isso. Eu estou indo também pela mesma forma, não posso minha carreira, né? Então é isso. Nas férias eu estarei trabalhando como artista. Eu tenho ouvido de algumas pessoas do setor cultural. Eu trabalho com o setor cultural há muitos anos já, e às vezes muito ligada à política cultural. E às vezes eu ouço assim: ah, mas essa pasta só pensa em política afirmativa. Ah, agora é tudo política afirmativa. Então, agora, depois de te ouvir, e quando eu lembro desses comentários, o que me ocorre é se, assim, essa visão a respeito da sua gestão, a secretária Joelma também na Secretaria do Audiovisual, de que a ênfase é exagerada nas políticas afirmativas, se na verdade não tem a ver só com um olhar dessas pessoas para o fato de vocês serem duas mulheres negras à frente dessa pasta. Eu fiquei pensando isso enquanto eu te ouvia, sabe? Olha, o Ministério da Porque Cultura isso tem não está nem no discurso nem na prática, né? O Ministério da Cultura tem entregado tantas coisas que a política afirmativa é um fio, é uma linha que a gente precisa fazer para acolher a população. Mas as políticas que o Ministério vem entregando, né, elas têm a dimensão do que a cultura está precisando nesse momento, a restauração dos nossos marcos, né, a modernização também do sistema interno do Ministério, isso é uma preocupação nossa, né, para mostrar todo esse legado. A gente está aqui para acolher a todos, né? E as políticas nossas são políticas que nós queremos estabilizar a saúde mesmo, a institucionalidade dos marcos regulatórios da cultura. Graças a Deus, nós estamos aí no Congresso, de alguma forma, nós estamos conseguindo passar nossas pautas necessárias, né? Nós estamos aqui para trabalhar para a cultura brasileira. Essa é a nossa, para a cultura brasileira dar certo e para acolher a todas as pessoas. Então, não existe isso, assim, nesse nível de, olha só, muito pelo contrário, é assim, é o acontecimento cultural, é querer fazer dar certo, é querer criar aí um setor
forte, um setor na dimensão industrial, a gente vê isso. Não é verdade que nós não estamos trabalhando na industrialização do setor do audiovisual. Isso a gente está fazendo desde o começo, quando começamos a reinstalar toda a governança disso. Então, assim, vamos observar a verdade. Agora, é claro, né, as questões críticas, eu acho que as críticas são importantes, mas eu acho também que é bom olhar a realidade do que o Ministério está entregando, né, e entender que nós estamos aqui trabalhando para todos e todos os brasileiros e brasileiras.